Há 60 anos, a Unisul dá voz a sonhos e transforma vidas. Entre tantas vozes que ecoaram ao longo das décadas, uma se destacou, marcando gerações. Uma voz acolhedora. Durante muito tempo, ligou histórias e conectou vidas com uma simples frase. Boa tarde, Unisul. Meu nome é Maria Neuza Antunes Vieira, tenho hoje 72 anos, trabalhei na Unisul por 31 anos e 4 meses, cheguei na Unisul em 1988 e saí em 2019. No primeiro momento, eu já era concursada da Telesc, tinha saído, fui criar os filhos. Eu vim trabalhar, vim procurar serviço na universidade, meu sonho era voltar a ser telefonista. Eu acredito que na Unisul foi uma casa, uma segunda casa para mim. A Unisul traz muitas lembranças boas para a gente. Hoje nós vamos voltar ao passado e conhecer a história de estudantes que passaram na Unisul há 10 anos. As pessoas dizem muitas vezes que superação é a palavra que resume parte da minha jornada, né? Eu diria resiliência, talvez pelas dificuldades que eu enfrentei. Só que uma palavra que me move muito é a fé. E quando eu falo em fé, não é só a fé da espiritualidade, de eu acreditar em algo, em Deus ou em algo maior, como se eu tirasse a minha própria jornada de dentro do meu coração e fosse aos poucos fazendo o caminho aparecer. Terminar a graduação talvez tenha sido a virada de chave na minha vida, porque eu enxerguei que eu era capaz de terminar alguma coisa. Então esse para mim, foi o sonho mais difícil, de eu sair de alguém que tinha dificuldade de aprendizado para o melhor aluno da turma, né? Essa jornada de 4 anos me tornou assim uma pessoa melhor. O mestrado veio com uma tranquilidade, assim, foi difícil? Foi. Mas só tinha uma bolsa para ganhar o mestrado e eu fiquei em primeiro lugar. Doutorado tinha 5 bolsas, eu fiquei em segundo, né? Então eu fui para ser meu. E eu mentalizava muito isso. A bolsa é minha, vai ser meu. Porque eu já tinha entendido na graduação que eu conseguia. Que eu podia sofrer aqueles 4 anos, mas sofrer em dificuldade financeira. Muitas vezes eram os meus colegas que pagavam um xerox porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha o que jantar, eu jantava um biluzitos muitas vezes. Mas eu concluí que eu pude levar para casa 2 diplomas, né, segurar 2 canudos no dia. Eu me ajoelhei no dia da formatura para agradecer a Deus. Eu chorei a formatura inteira. Foi um sonho que tá lá, tá ganho. Quando me perguntaram nessa gravação do vídeo dos 50 anos o que eu queria ser, né, eu tinha isso muito latente, né? Eu queria ser professor universitário para poder de alguma forma inspirar as pessoas, o que eu imagino que esteja fazendo hoje, né? Os meus alunos que digam por si. Se eu, de uma cela, né, enquanto cobrador de ônibus, conseguir dar a volta por cima, eles que muitas vezes não têm tantas dificuldades, porque eles não se esforçam tanto. Então, quando eu compartilho a minha história, não é no intuito de chocar eles, né? Mas com a proposta de mostrar para eles que só depende deles. Claro, não é fácil para ninguém. Cada caminho tem sua dificuldade, né? Cada objetivo tem seu obstáculo e a partir do momento que eles sabem para onde querem ir, eles identificam esses obstáculos, tudo fica mais fácil. Tudo que passou quando eu fui cobrador de ônibus, que eu fiquei 4 anos aprendendo, né, a ler as pessoas, o comportamento, as dores que as pessoas sentiam, isso me ajudou a ser um melhor comunicador. Quando eu estive açougueiro e pude vivenciar esse processo de vendas, de atendimento e tudo mais, isso me permitiu ser um melhor estrategista na área de vendas hoje, que é onde eu estou mais atuando. Todo o momento em que eu vivenciei, eu tento trazer aqueles aprendizados para o dia a dia. Então, não só enquanto eu estive na graduação, a vida me ensinou muito, né? A dor, passei frio, passei fome, né?
solidão. Isso me ensinou muito. Então tudo tem me ensinado até então. Não desista. Já deu certo. Se você sabe onde quer chegar, já deu certo. Só depende de você. No final do vídeo, eu disse que eu ia ser um médico de emergência, que eu ia estar no SAMU, no resgate, em qualquer outro lugar, e assim foi. Não tinha como eu fazer residência na época, né? Porque a bolsa do residente era 3 mil e pouquinho, por mais que eu conseguisse fazer mais alguns plantões, não ia ganhar muito mais que isso. E aí eu conheci um colega médico, falei, poxa vida, cara, vou lá, faço uma consulta, alguns examezinhos e vou ver, tomo algumas vitaminas, quem sabe eu melhore um pouco, né? Aí o Max, ele não me consultou, ele me deu uma aula de fisiologia e bioquímica por umas 3 horas. E eu fiquei simplesmente apaixonado, assim. Mas até então eu não pensava em nenhum momento, né, me tornar especialista em tal. Continuei, né, fazendo os plantões, aí comecei a fazer uma pós-graduação em medicina do esporte, por curiosidade, falei, tô aqui parado, Floripa, né, uma vez por semana. Mas depois eu parei na metade, comecei a fazer diversos outros cursos de medicina integrativa, fellowship, curso de hormônios em Harvard. Eu fiz 2 pós-graduações em nutrologia, tanto na USP quanto na Abram. E as coisas foram acontecendo. Hoje eu tenho uma clínica, né, benquista, assim, uma clínica com excelente movimento aqui em Tubarão, Clínica Vales, que hoje, graças a Deus, é o meu maior sustento, ainda faço alguns plantões na UTI. Então tudo isso, na questão profissional, foi toda essa trajetória. Aí hoje eu deixei as portas de emergência, né, e hoje só fico na UTI e na minha clínica. É algo que, sinceramente, eu nunca imaginava, assim, até pessoas da própria cidade me questionam, né, meu pai, mas como é que você conseguiu, né, formar 2 filhos médicos na situação que você se encontra, né? Quando você realmente tem humildade, tem Deus no coração e realmente acredita em algo, cara, você consegue qualquer coisa na vida. Eu costumo dizer que não existe crescimento algum na vida sem a medicação. Então, quando eu cheguei aqui, aos 24 anos, né, passei no vestibular com 23, eu comecei em 2009B, eu falei, cara, sou Sérgio Tubarão formado. Quando teve depois eu começar a faculdade, tinha uma forma de começar e eu fiz essa proposta ao meu pai, que se ele vendesse o sítio para eu começar a faculdade na época, mas a casa que eles moram hoje, uma casa simples, né, lá em Batayporã, ficaria com a minha irmã quando eles viessem a faltar e eu tinha a obrigação de estudar esse meu irmão. Fez o colégio agrícola em Paraná e ele veio morar comigo nessa época, né, porque ele também almejou em fazer medicina. Né? Eu tinha que, pela promessa do que eu fiz ao meu pai, eu tinha que estudar ele. Eu me formei, consegui subsidiar para ele, né? Passou na Federal e se formou em outubro. E lá eu pude falar pro meu pai, cara, que assim, minha promessa contigo eu cumpri. Na minha época eu só havia 2 cursos superiores, que seriam Educação Física e Pedagogia, e era quase 200 quilômetros longe da minha cidade. Então tudo era muito difícil. Quem estudava por quem que era médico, quem que era engenheiro, advogado, enfim, formava em direito, ou ia para outra cidade fazer cursinho, eu era filho dos próprios médicos, de fazendeiro. Mas depois que eu saí da minha cidadezinha, fui para o interior de São Paulo, que eu comecei a vida ali. Eu fui para cuidar do meu avô, comecei a trabalhar na portaria do hospital depois da Santa Casa, comecei o curso de enfermagem. E aí que eu comecei a me ver realmente na área da saúde, assim, que eu comecei a ver que eu tinha aptidão, gostava muito. Aí os próprios médicos da Santa Casa começaram a me incentivar a fazer medicina. Comecei a estudar, né, vi que o Estado de Santa Catarina que proporcionava, né, na época, a Bolsa do Artigo 170 e depois o FIES, então foi um dos grandes motivos de eu ter vindo para o Estado. Minha trajetória, em uma palavra, seria abdicação. Abdicação, poderia falar gratidão e mais um monte de coisa, mas abdicação. Eu tenho hoje 38 anos, né? Eu vim para Tubarão com 24 anos e eu literalmente não vi minha vida passar, entendeu? Na hora que vocês falaram assim, o vídeo de 60 anos, eu fiquei assim, cacete, não é possível que já passou 10 anos. Né? Quando eu estava na faculdade, eu só pensava em me formar, como eu te falei, eu simplesmente foquei só nisso, esse era meu objetivo e eu iria conquistar ele de qualquer forma, né? Podia levar 10 anos, mas eu só sairia de Tubarão médico. O que eu quero daqui 10 anos é não abdicar mais de mim. E nem da minha família tão pouco, ainda mais agora que eu tenho minhas 3 meninas, tenho minha esposa. Mas o principal de tudo que aconteceu, assim, que Deus me honrou demais, foi eu ter me casado. Né? Abril agora fez 7 anos que eu me casei com a Jéssica. E em 7 anos nós tivemos 3 filhas. Eu tenho 39 anos agora, no próximo mês, eu nunca me imaginei ter conquistado tanta coisa tão rápido assim. Uma família linda, uma vida um pouco mais estável.
Parabéns, você conseguiu se formar, você conseguiu passar por tudo, né? Você conseguiu mudar muita coisa na tua vida, na tua família. Cara, você conseguiu, cara, você conquistou. E hoje, né, eu posso te falar que depois de 10 anos quase, você cumpriu o teu objetivo. Eu tenho que agradecer a Deus e sou extremamente grato por tudo que a Unisul me proporcionou, pela boa formação que ela me proporcionou na época e por ter me tornado médico, mas o principal de tudo foi ter ajudado muitas pessoas. Porque quando você faz, parece clichê, né? Mas quando você trabalha com amor, é verdade isso, cara. O dinheiro vem de qualquer forma, isso é só uma recompensa pelo aquilo que você faz. Conhecendo essas histórias, a gente vê que a Unisul é mais que uma instituição. É um lugar onde as pessoas realizam sonhos. Um abraço a todos e que venham muito mais 60 anos de histórias.